E aí Deus falou comigo audivelmente. Disse, Andréia, é chegada a sua hora. Então não deu nem tempo da pastora descer. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. E eu não tenho dúvidas que foi a melhor escolha que eu fiz em minha vida. O Ministério Infantil é um grande campo missionário, sim, estratégico. E que lá a gente vai conseguir, da maneira lúdica, levar a palavra do Senhor, fortalecer a fé e forjar o caráter das crianças em Cristo. A gente precisa entender que o Ministério Infantil ele não é entretenimento, ele é formação espiritual. E muitas vezes, infelizmente, os próprios professores têm essa visão errada. Se você começar a ensinar o seu filho de pequeno que ali é um lugar de respeito, de reverência, perfeito, que a gente vai estar ali. Como eu falei antes, a criança ela é muito ensinada pelo exemplo. Então, se você está ali com a criança, com o seu filho do lado, adorando ao Senhor, levantando seu braço, dando glória a Deus e aleluia, seu filho vai reproduzir aquilo. O que eu sei é que a gente rodou na pista e tinha um barranco e a gente desceu o barranco e capotou o carro. E... Meu Deus. Foi uma situação assim que é muito rápida. Quando você vê, já aconteceu. Meu pai. Quando eu vi, eu já estava de cabeça para baixo, porque o carro ficou com as rodas para cima. Perguntei se a manhã estava bem, perguntei se não estava bem, estava todo mundo bem. Aí passou uma moça. Ela estava vindo de Delmiro para aqui, para Paulo Afonso. E ela parou a moto. Aí disse, moça, isso já tinha, a maioria das pessoas tinham ido embora. Aí ela disse, moça, sobreviveu alguém desse acidente? Aí eu disse, sim, sobrevivemos. Ela, você estava nesse carro? Eu estava. Ali você... E você estava o quê? Você estava dirigindo. Ela disse, não. Olha, na hora que o carro que aconteceu o acidente, eu passei na mesma hora que estava tendo o acidente. Só que eu não podia parar porque eu tinha um compromisso em Delmiro e não podia me atrasar de forma nenhuma. Mas eu tinha certeza que tinha todo mundo morrido no acidente. Meu Deus. Quando a gente estava lá, e chegou um senhorzinho. Aí ele disse, moça, o Senhor mandou te dizer, ele não sabia que eu era evangélica nem nada, né? O Senhor mandou te dizer que quando você chegar em sua casa, você vai comprar um bolo e você vai comemorar, porque hoje foi o seu renascimento. E, de fato, foi. Não porque não teve nada, não porque a gente saiu ilesa do acidente, mas a partir daquele dia, minha vida se transformou completamente no Senhor. Se transformou assim, que eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom, que eu não mereço. Mas, assim, realmente ali foi um renascimento. Eu renasci em Cristo ali. E por muitos anos, eu não suportava meu pai. Eu não suportava, eu odiava mesmo meu pai. Eu tratava, eu falava, tratava bem, porque era meio que uma obrigação. Mas, assim, foram anos muito difíceis, sabe? Eu disse muitas vezes a Tata, eu lembro que eu dizia bem assim, que meu pai podia morrer precisando de mim, o que fosse, e eu não ajudaria ele. Eu sempre falei muito isso, essa besteira. E aí, quando aconteceu a situação da doença dele, tudo que eu disse, que um dia jamais ia ajudar meu pai, o Senhor foi trabalhando, perdão, no meu coração. E hoje, eu dou minha vida por ele. E hoje eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade, não vou dizer que é a maior facilidade do mundo, mas eu não deixo de pedir perdão a ninguém por uma coisa que eu fiz, por orgulho. Porque antes eu tinha esse orgulho no coração. E eu pedi muito ao Senhor que tirasse. Porque do mesmo jeito que você erra, que ele errou feio, eu também já errei. Sim. E quantas vezes o Senhor já me perdoou? Quem sou eu para não perdoar? Né? Quem sou eu para não perdoar o meu pai, que tanta coisa fez por mim? Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você tá revival? Eu tô revival. Revival? Olha essa energia aqui, né?
tranquilidade, depois tem um pouco de emoção, mas tá bem. Hoje tá uma maravilha. É, imagina. A vida é uma maravilha. E falando de maravilha, acho que a gente já podia convidar os nossos Patrocinadores. E é ele, o nosso primeiro patrocinador que está com a gente desde a primeira temporada, o irmão Edilson Júnior, representante comercial. Você que quer contratar uma internet rápida com planos de TV para sua casa, chegou a hora, chegou o momento. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com ele. E também temos a Academia Prática Esportes. Você que quer entrar na vida fitness e cuidar do templo do espírito, chegou a hora também. Escaneie o QR Code e eles têm os melhores planos de academia para você. E a nossa próxima patrocinadora é a Lisbela Vestindo com Amor. Então, se você procura peças infantis femininas para você presentear as crianças que você ama, você pode encontrar as melhores peças no catálogo delas. E o nosso próximo patrocinador é a Volumosa Concept. Se você quiser cuidar do seu visual, dos seus cabelos, você pode encontrar uma linha completa de tratamento para cuidar do seu estilo. E além de oferecer os produtos, você também pode encontrar os serviços para cabelo feminino, masculino, no salão da nossa irmã Iris. É só você entrar em contato e ficar ainda mais estiloso ou estilosa. Exatamente. E nosso próximo patrocinador é a Arte Mais Royal Comunicação Visual. Você que quer renovar a fachada da sua loja, renovar a fachada da sua loja, renovar logos ou qualquer coisa na sua identidade visual, você pode. Entre em contato com eles que eles fazem tudo na área de comunicação visual, de redes sociais, tanto físico como digital. E a nossa próxima patrocinadora para cuidar do seu estilo é ela, a La Revi. Se você procura peças femininas, elegantes, que estão em tendência para você ficar mais estilosa e mais confiante, você pode encontrar as melhores peças por lá. E além de completar o seu look com as melhores peças, você pode encontrar acessórios para você ficar estilosa completa. E falando de beleza, ficar bonita e se sentir confiante, você também pode procurar os serviços do Estúdio Sublime. Elas são especialistas em micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, design de sobrancelhas, extensão de cílios, entre outros serviços. Então, se você quiser cuidar da sua autoestima e ficar ainda mais confiante, você pode ficar confiante por lá. Mas nem só de beleza viverá a mulher. Você também pode cuidar da sua saúde mental. Jamile, psicanalista, você pode encontrar diversos serviços em psicanálise. Ela também faz trabalhos em grupo com foco em mulheres. Então, se você acha que é o momento de cuidar da saúde mental, você pode procurar uma excelente profissional. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles. Mas se você não precisa de delivery, só precisa de mototáxi, eles também fornecem. E o próximo patrocinador é a Jesus Wear. Jesus Wear. Exclusivo, estou aqui com a camisa da Jesus. Camisas lindas com propósito para você andar elegante e evangelizando na rua com frases, desenhos, tudo referente a Cristo. Então, não perde tempo, escaneie o QR Code, entre em contato com eles. Eles têm camisa, moletom, chapéu e vem muito mais novidades por aí. É isso aí. Falando de andar estilosa, bonita, confiante, você também pode encontrar serviços em maquiagem para os dias especiais com Maria Maquiadora. Então, se você tem formaturas, casamentos, aniversários, você pode procurar ela porque ela vai te deixar ainda mais bonita, mais confiante e te ajudar com a sua autoestima nos dias especiais. E falando de se sentir bem nos seus dias especiais, você pode encontrar as melhores semijoias na minha marca, a Panemorph. Você pode procurar joias femininas, masculinas, para exalar a beleza que existe para você de dentro para fora. Exatamente. E você que não é um patrocinador, mas quer abençoar esse projeto, você tem também essa oportunidade. A partir escaneando esse QR Code, ó, plim, apareceu. Então, escaneie esse QR Code e você pode fazer uma oferta para abençoar esse projeto, para a gente continuar trazendo conteúdos com qualidade e com convidados especiais como o de hoje. É isso aí, o nosso bate-papo tá já para começar, então esse é o nosso lembrete para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda segunda-feira às 19 horas... Plim, no seu celular. E você já sabe que tem episódio novo do Evancast no ar. E a gente não tá só no YouTube, onde mais nós estamos? Exatamente, além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes, com momentos marcantes que aconteceram no podcast para você assistir e compartilhar com seus amigos. É isso aí, a gente vai se ver a semana inteira, então não se esquece, nosso lembrete aqui de você dar o like, se inscrever, curtir, compartilhar, já compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai ser abençoado. E é isso aí, vamos iniciar o nosso bate-papo. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga nossa, missionária Andréia, ela que é casada com Sandro, mãe de Maria Clara, e ela esteve durante 7 anos na liderança de um ministério infantil e hoje tem muitas histórias para compartilhar com a gente, para
nos enriquecer com as suas experiências. Seja bem-vinda, Andréia. Aplaudam. Aplaudam. Obrigada! Graça e paz, povo de Deus. Amém. Estamos aqui para um bate-papo e eu queria começar deixando um versículo, trazendo um versículo, porque a grande maioria dos episódios, né, daqui que eu assisti são sobre testemunhos. E aqui lá em Salmos 118, no versículo 17, diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então, aqui foi um versículo, um salmo que foi escrito no momento de desespero, de aflição, né, em que o salmista que escreveu, ele fala que não ia morrer, apesar de todas as dificuldades, não ia morrer e viveria. E que ele contaria as obras do Senhor. Então, o nosso objetivo aqui hoje é contar as obras do Senhor nas nossas vidas, né? Não só na minha, mas em tudo aquilo que a gente vive e todas as bênçãos que o Senhor traz nas nossas vidas. Amém? Amém, amém. E já para a gente iniciar, já a primeira pergunta, né, que já foi iniciado com um versículo abençoado, a gente queria saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele como seu Salvador. Então, eu sou de família católica, né? Minha família era católica, mas não praticante, mas católica. E durante toda a minha vida, eu fui para as missas, né? Só que as missas, como é que eu posso dizer? Eu não sentia tanta coisa, eu não conseguia aprender muito do Senhor. Mas, desde pequena, quando eu era pequena, eu acredito que eu tinha entre uns 6 e 7 anos, na rua da casa dos meus pais, morava um casal. Se você me perguntar o nome deles, eu não lembro. Que tinha 3 filhas. Só lembro o nome de uma, que era Raquel. E eles eram evangélicos. E lá próximo de casa, passando ali o CPA subindo, tem uma igreja que eu acho que é a presbiteriana, indo ali para o Centenário. E eles pediam a manhã, né, para poder me levar, e me levavam nessa igreja. E eu lembro que tinha curso de pintura, de pano de prato, e tinha as EBDs que eles me levavam. E eu era muito pequena, mas eu acredito que desde essa época o Senhor já estava plantando alguma coisa lá no meu coração, né? Que a palavra ela nunca volta vazia. E passou-se o tempo, eu casei, aí participei de um movimento da Igreja Católica, que minha mãe participa, que é o Focolare. E aí eu frequentava esse movimento, ia tudo certinho, levava Clara ainda nesse movimento. E aí depois passei pelo processo do divórcio. E aí quando eu me divorciei, eu acho que a grande maioria das pessoas quando se divorcia que não tem o Senhor, vai para o mundão com gosto. E assim eu também fiz, fui para o mundão com todo o gosto que tinha. E aí passei por esse processo de viver no mundo. Mas antes ainda de eu me divorciar, eu tinha uma moça que era amiga da família do pai de Clara. E ela me chamou 2 vezes para ir para um culto na Verbo da Vida. E eu fui esses 2 momentos lá e senti algo que eu não sentia quando eu ia para a missa. E fui para o mundo, ficar acho que uns 5 anos. E aí foi quando eu conheci Sandro. Sandro, quando eu conheci Sandro, ele estava 10 anos afastado do Evangelho. Ele se converteu, passou por um processo de depressão, de síndrome do pânico. E aí ele se converteu, passou 10 anos na Assembleia. E aí, quando eu o conheci, ele já estava 10 anos afastado. E aí ele toca guitarra, né? E ele estava tocando numa banda de pop rock no mundo. E aí eu o conheci. E quando a gente começou a namorar, que ele começou a contar as histórias dele, não sei o quê, rapaz, esse homem é melhor na igreja mesmo. É melhor que eles... Aí eu comecei a questionar ele, porque ele não tem vontade mais não de voltar. Por que tu não vai para o culto? Ele nunca dizia que sim, nem que não. E depois ele começou a dizer, sim, mas não faz sentido eu ir para voltar para a igreja e você ficar. Eu vou para a igreja e você vai ficar bebendo? Eu vou. Não tem problema nenhum, não. Agora, não me cobre que eu vou parar de tomar minha cervejinha, que a gente usa essa expressão, né? Eu não saio, eu não vou... Tranquilo, agora não me cobre outra coisa além disso, não.
Aí ele, muito sábio, tá certo, bora. E aí Deus faz da maneira que ele sabe que vai nos alcançar. Né? Se talvez Santo tivesse sido bem rigoroso, não, então também não vou mais não. Só vou se você quiser já se decidir. E não, e a gente foi, aí fizemos uma visita em uma igreja, chegamos lá no dia que era um círculo de oração da terceira idade. Eu fiquei mais perdida do que tudo lá, né? Assim. E era separado. Eram os homens lá no primeiro andar e as mulheres no templo. Aí foi que eu fiquei perdida mesmo. Assim, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aí ele disse, não, você não é amiga do pastor da evangelizadora? Vamos lá conhecer? Aí, bora. Aí nós viemos para cá, para a evangelizadora. E no dia que eu vim para cá, era congresso infantil. Por jesuicidência. Era o congresso infantil. Subi, fui para a galeria, porque embaixo estava cheio. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, pela segunda vez, o que é que eu estou fazendo aqui? Era a irmã que estava no altar, ela era líder da época. E até hoje eu fico brincando com ela. Disse, mulher, no dia que eu vim, era tu que estava gasguita. Aí tu me botou logo para correr. Aí eu fiquei, quando foi na hora do ofertório. Aí, Sandro, eu não sei você, mas eu vou embora. Vou embora, não ficar aqui não. Oxe, tá vendo, tu fica me chamando para isso? Aí fui, desci, e ele desceu e foi embora, né? E nós fomos embora. E aí depois ele chamou de novo, eu disse, tá, vamos tentar pela terceira vez, ver se agora dá certo. E aí quando eu vim para um culto normal, e nesse dia, no congresso, eu não cheguei a ver os pastores, nem pastor Vanessa, nem pastor Sidney, porque estava muito cheio, eu fui rápido embora. E aí, no outro culto, quando eu vi que eu encontrei com eles, foi aquela alegria, porque ela era minha amiga desde a infância, e ele já, quando começou a namorar com ela, né, na adolescência. E aí nós viemos, ficamos aqui, e eu fui, acho que eu cheguei, a primeira vez que eu vim foi em outubro de 2016. E as coisas com Deus, normalmente comigo, são muito rápidas. Eu digo que eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E Deus, como eu disse, sabe como trabalha com cada um dos seus filhos, né? E Deus sempre foi as coisas comigo muito rápidas também, muito intensas. Eu vim a primeira vez em outubro de 2016, quando foi em março. E aí, Sandro, como ele tocava numa banda, ele terminou e tinha uns contratos que ele tocava aqui, tocou fora algumas vezes, aí ele terminou de cumprir esses shows que já estavam marcados, e aí acho que em fevereiro ele realmente se firmou, aí foi ver eu tocar no Ministério do Louvor daqui, e eu ficava só acompanhando, né? Mas até então, do jeito que eu tinha dito a ele, não me cobrasse nada. E aí, final de semana eu ficava em casa, ele ficava tomando coca, e eu tomando o que não era para tomar. E aí foi, só que aí toda vez que eu vinha, né, Deus falava comigo, só que a gente sabe que o pecado ele é bom. Na hora, ele traz um prazer momentâneo, que depois a gente vai se sentir vazia de novo e vai tentar preencher com festa, com bebida, com qualquer coisa que seja. Mas, naquele momento em que a gente está ali, é prazeroso, né? Infelizmente é desse jeito. E aí, toda vez, eu tinha o desejo no coração de me converter, de aceitar Jesus, porém eu ficava, não, vai vir um carnaval. Eu vou esperar passar o carnaval, porque depois que eu aceitar Jesus, não tem mais motivo, não tem mais desculpa. Vou esperar passar o carnaval. Passou o carnaval. Aí, eu com desejei, não, vou esperar agora passar o meu aniversário, que era logo depois do carnaval. Dá um tempinho, vou passar o meu aniversário. Esperei passar o aniversário. Aí depois eu disse, vou esperar passar a Semana Santa. Aí nesse processo do meu aniversário para a Semana Santa, Deus disse, não, tá bom, chega de enrolar. E aí num culto de quinta-feira eu vim, a igreja estava bem vazia. E eu tinha comentado com o Sandro que eu estava com muito desejo, mas que não conseguia, porque eu queria ainda esperar mais um pouquinho. Mas aí nesse dia, nesse culto da quinta-feira, tinha bem pouquinha gente no dia. E aí eu com a vontade e sem a coragem, né? E Sandro comentou com a pastora, que eu estava com vontade, porque ele tocava no Ministério de Santidade, né, que era com ela. Ele comentou com ela, ele fez, pastora, vai lá embaixo, vê se
se não chama de aí ela quer e ela não aceita. Mas antes da pastora descer, eu sou chorando, meu Deus. Vou botar aqui assim, não é que você vai chorar, mas eu vou deixar aqui Assim, já. né? Viu? Com precaução. E aí Deus falou comigo audivelmente. Disse, Andréa, é chegada a sua hora. Então não deu nem tempo da pastora descer. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. E eu não tenho dúvidas que foi a melhor escolha que eu fiz em minha vida. Aí me converti no meio de março ali. E no dia 21 de abril, eu já me batizei. Por isso que eu digo que as coisas comigo são muito intensas. Porque de outubro de 2016 para abril de 2017 é tudo muito... um período curto, né? Uhum. Então, eu conheci Jesus, aceitei, me batizei. E estou aqui até hoje para honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Mas é assim, né? A gente vai, no nosso entendimento, no nosso pouco entendimento, vai, não, vamos fazer isso que nem alguns que a gente conversa, né? Tenta evangelizar. Não, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Não, é porque assim, eu tenho que consertar isso para poder ir. Só que é mentira isso que o inimigo vem colocando na nossa cabeça, né? A gente precisa, ó, tu vai para lá, depois tu vai beber. Tu vai para lá, depois tu vai fazer isso. Tu vai para lá, depois tu vai fazer aquilo. Mas é porque o inimigo sabe o potencial que a gente tem se a gente entregar nossa vida ao Senhor e deixar que Ele tome conta. Sim. Aí você vê, quando você ouviu a voz de Deus e deixou Ele tomar conta da sua vida, o bom que deu, a alavancada que deu assim, diferente, né? Na sua vida. E é muito impressionante isso, que quando a gente entrega realmente tudo nas mãos do Senhor, Ele faz algo imaginável. Que a gente inimaginável, perdão. Inimaginável, algo que a gente não pensava nem esperava. É porque a gente já sabe um pouco da história, né? Você vai contar aí. Já começando emendando no gancho, né? Já emendando no gancho de saber um pouco do resultado da história. Não muito tempo depois de você ter aceitado a Cristo, você já se envolveu com o Ministério Infantil, depois veio parar numa liderança. A gente queria ouvir um pouco dessa história, de como foi que você decidiu entrar para o Ministério Infantil e como foi que o Senhor te direcionou para esse chamado com crianças. Então, eu cheguei aqui na igreja e aí eu me batizei em abril, eu acredito que no segundo semestre. E aí, quando eu cheguei, claro, ela era ainda na idade do Ministério Infantil, então ela estava no Ministério Infantil. E aí, na época, os líderes eram Vivi e Néa. E aí, depois do meio do ano, eles me chamaram para participar do Ministério Infantil. Eu disse, meu Deus, Ministério Infantil, o que é que... Eu sempre gostei de criança assim. Eu queria muito ter outro filho, mas era um negócio ali, meus filhos. Minha filha, eu queria ter outro, mas não para trabalhar com criança. Aí eu fiquei, pensei, eu disse, não, eu vou resolver. Eu não disse, eu vou orar não, porque eu ainda não tinha tanto entendimento. E aí eu disse, eu vou resolver. Aí, quando eu fui para o Ministério, eu fui mais com o objetivo de ajudar, uma vez que eu tinha filha no Ministério Infantil. Papais e mamães, por favor, façam isso, viu? Que é muito importante. Se todo pai que tem filho no Ministério Infantil ajudasse, ia ser outra realidade. E aí eu fui nessa intenção de ajudar a liderança e o trabalho com as crianças. E aí eu fiquei no Ministério, e aí pouco tempo depois, acredito que 1 ano e pouco depois, elas foram entregar a liderança. E aí me fizeram um convite para assumir a liderança do Ministério Infantil. Eu? Puxa! Quem disse a você que eu... Não, de forma nenhuma. Não. E eu não queria aceitar. Primeiro, porque eu não me sentia capaz e nem era. Segundo, tinha pouco tempo que eu tinha chegado na igreja, ainda estava aprendendo as coisas, eu estava começando, eu estava engateando no Evangelho. E eu ficava me questionando como eu vou liderar um ministério grande, porque não é um ministério pequeno, que a gente lidera crianças e lidera os professores, né, os tios e se as relaciona com os pais. E com a igreja. E com a igreja, e com todo mundo. E com todo mundo. E é um ministério que ele não é um ministério pequeno, é um ministério árduo. E eu ficava me questionando, Deus, por que eu, se tem tanta gente melhor na igreja? Tanta gente, muito mais tempo no ministério do que eu, por que o Senhor está me chamando? E aí eu disse a ela que ia orar e que ia pensar um pouco, então orei, não escutava nenhuma resposta do Senhor e está chegando o prazo. E
orei, até que eu senti paz em aceitar. Como, não sabia. Mas aí eu aceitei o convite dela. E só que eu não conhecia muitas pessoas. Já tinha 1 ano e pouco na igreja, mas eu não conhecia quase ninguém ainda da igreja. E do Ministério Infantil também não conhecia quase ninguém. E eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser eu e quem? E aí, primeiro seria uma pessoa, né, que tinha sido... elas tinham escolhido lá em oração, mas aí depois teve um probleminha com essa pessoa, ela não pôde assumir a liderança, a vice-liderança junto comigo. E aí fizeram um convite a Tati. E aí, quando eu assumi a liderança, eu não sabia nem quem era Tati. Nunca tinha visto. Eu já tinha o tempo no ministério, mas eu nunca tinha visto Tati na igreja. Eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem quem é essa criatura que está comigo. Eu não sei quase nada ainda, Senhor, da tua palavra. O Senhor vai comigo? Vou. Então tá certo. Então, vamos embora. E aí foi quando eu entrei na liderança, né? E comecei em 2019. Foi o primeiro ano que eu assumi a liderança, foi em 2019. Fui na fé, conheci Tati, hoje nós somos grandes amigas. Foi assim um aprendizado. A liderança me trouxe... Não tem jeito. Pedro, obrigada. Assim, não tá respondendo você chorar, né? Mas já deixei aqui já. Eita Deus. Mas assim, eu aprendi muito no Ministério Infantil. Tive grandes lições, grandes transformações. Minha vida antes do Ministério Infantil era uma. Depois do Ministério Infantil é outra completamente diferente. Assim, eu sempre sou grata muito ao Senhor, sempre agradeço ao Senhor. Todas as vezes que a gente está junto, que vocês já vivenciaram comigo esses momentos, eu sempre sou em oração, quando a gente está em alguma reunião, alguma coisa, eu sempre agradeço muito ao Senhor, porque até Sandro mesmo comenta que, assim, como o Senhor me moldou. O Senhor me colocou ali na liderança, mesmo eu sem estar preparada, mesmo sem conhecer muito do Evangelho, mas Ele me colocou ali porque talvez se eu não tivesse na liderança, eu não estaria mais na igreja. Eu não estaria mais nos caminhos do Senhor. Então, Deus conhece nosso coração, muito mais do que nós mesmos. E Ele me colocou na liderança e foi me capacitando a cada dia. Errei várias vezes, tentando acertar, mas errei, mas fui aprendendo. Então, a liderança, assim, foi uma escola para a minha vida. Não só ministerial, e familiar também. Muitas coisas o Senhor transformou em minha vida. Muitas mesmo. Glória a Deus. E aí passei 7 anos na liderança e agora eu estou passando o cajado. Para viver novas etapas também. Não abandonar o ministério, mas vivendo uma nova roupagem do ministério. Sim, agora eu vou sair da liderança. Glória a Deus. Amém. Mas é isso mesmo, assim. Enquanto você estava falando que Deus pegou você aceitou a Jesus ali, escutou a voz dele, aceitou a Jesus e pouco tempo depois já assumiu, se batizou, né? Depois já assumiu a liderança do infantil, falando, Deus, o que é que eu faço? Eu nem sei direito a tua palavra, nem sei o que fazer, não entendo, não estou conhecendo agora o Senhor. Só que eu creio, tenho minha convicção que Deus, Ele não não pega os capacitados, digamos assim, as pessoas que estão ali já têm o conhecimento, mas Ele capacita os escolhidos dele. Ele pega as pessoas ali e fala, você vai ser a pessoa certa para isso, assim como Ele fez com Davi. Davi, aparentemente, um menininho ali que estava franzindo, pastoreando ovelhas, enquanto os irmãos todos fortes, bonitos, lá, já de guerra e tudo mais. E o que ele faz? Pega aquele menino, coloca ali no meio da guerra, mata, derruba o gigante com uma pedra e uma funda, enquanto os outros estão armados com espada, escudo e tudo mais, armaduras, enquanto ele com uma pedra e uma funda, sem armadura, sem espada, sem nada, derruba o gigante. Sim. Então ele escolheu Davi para estar ali, e depois, no caminho, ele foi capacitando Davi para ser o rei que Davi foi. E bem assim também é com a gente. Ele pega as pessoas ali, ele conhece o nosso coração. E através desse coração ele vai capacitando a gente para o propósito que ele tem na nossa vida.
que eu creio que seja o mais importante na nossa caminhada. É o nosso coração disposto a aprender, o nosso coração humilde. Disponível, né? Humilde para entender os ensinamentos que Cristo tem para a gente e disponível para estar na obra, que são os pilares mais importantes que a gente tem para poder caminhar com Cristo e aceitar a capacitação que Ele tem para a gente. Sim. E a certeza que Ele, na caminhada, vai estar com a gente sempre, né? Sim. É através de um coração que está aberto ali a ser ensinado também que a gente consegue viver os planos do Senhor para nós. Porque é através de um coração aberto a ser ensinado que foi possível que Deus fizesse tantas coisas na sua vida, né? Você falou sobre a transformação que Deus fez em você. Isso foi possível que você abriu o coração para o Senhor trabalhar mesmo, para transformar. E é quando a gente se coloca à disposição de Deus que Ele faz o inimaginável na nossa vida. De transformar a gente, de nos colocar em lugares que a gente não imaginou. E tudo isso com o propósito de levar a mensagem adiante, de levar o reino de Deus adiante, porque para isso que nós fomos feitos para estarmos ligados com Deus, religados como filhos de Deus, e nós fomos feitos para estarmos também à disposição do reino de Deus, para fazer o reino de Deus não parar, mas expandir, porque essa é a mensagem do Evangelho, a gente ser transformado e levar para que outras pessoas sejam transformadas também. Sim. O Evangelho não foi feito somente para que a gente seja abençoado, mas para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas, para que através da nossa vida, outras vidas sejam tocadas. Sim. Essa é a mensagem do Evangelho, nunca para parar em nós, mas sempre para avançar e para levar para os outros. E aí, falando de levar para os outros também, você gostaria de falar alguma coisa? Não. Eu queria perguntar também, assim, você teve muitos anos no ministério que toca várias vidas, como a gente falou, toca crianças, toca pais, toca a igreja, e aí a gente queria saber, você teve muitos anos, você pode observar várias nuances do ministério, e na sua visão, qual é a importância de se ter um ministério infantil nas igrejas? O ministério infantil, como eu falei há pouco, é um ministério que ele é grande. A gente trabalha com praticamente toda a igreja, né? Envolve toda a igreja. E, assim, é de extrema importância ter um ministério infantil. A gente tem o costume de dizer... A gente não. Algumas pessoas têm o costume de dizer que as crianças são o futuro da igreja, e não é. A igreja não é... As crianças não são o futuro da igreja. As crianças são o presente da igreja. Perfeito. E é importantíssimo que a gente trabalhe com as crianças. A gente, quando vai levar a palavra para a criança, a gente não vai com o objetivo de alcançar a família. Mas... acaba acontecendo. Quando a gente evangeliza uma criança, consequentemente, essa criança, quando ela recebe realmente, de fato, a palavra no coração, onde ela for, ela vai levar essa palavra também. Ela vai levar a palavra na escola, para os amigos, para os pais. Então, é extremamente importante que essa criança ela seja evangelizada e ela, desde pequeno, já consiga também levar a palavra do Senhor. E tem uma frase que alguém disse, que eu não sei quem foi, que quando a gente ganha uma alma de uma criança para Cristo, quando a gente ganha uma criança para Cristo, a gente ganha uma vida inteira. Então, quando a gente consegue alcançar a criança e ela consegue entender o caminho do Senhor, quando ela é pequena, ela vai ter a vida toda para estar ali servindo ao Senhor desde pequeno. Sim. Quando é na fase adulta, a gente tem menos tempo. Mas com a criança, não. A gente tem a vida toda para trabalhar. E ainda que ela venha ficar mais velha, a gente sabe quando na adolescência tem fases que são muito difíceis. Uhum. E ainda que essa criança venha passar por esse processo, no caso desse adolescente, a palavra está ali guardada no coração. Sim. E ainda que venha se desviar do caminho, mas ela vai ter temor, ela não vai esquecer. Ela, quando for fazer alguma coisa, ela vai lembrar do ensinamento que ela teve na fase quando era criança. Sim. Mesmo que erre, que se afaste, mas ela vai estar com a palavra guardada no coração. Então, assim, é extremamente importante as igrejas se preocuparem com o ministério infantil. E sim, tem o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz uma frase que ele fala que uma igreja saudável, ela não coloca a criança em qualquer lugar, nem oferece qualquer coisa. Mas uma igreja saudável, ela vai colocar as crianças no melhor lugar, vai oferecer os melhores recursos audiovisuais e vai tirar todo o empecilho no caminho da criança que impeça a criança de chegar até Cristo. Então, assim, eu já vi várias ministrações dele que ele é totalmente assim... Eu creio que na igreja dele o Ministério Infantil deve ser muito ativo e ele entende realmente a importância do Ministério Infantil na igreja.
e na vida das crianças. Aqui na nossa igreja, desde a época que eu assumi a liderança, assim, eu também posso dizer que a gente sempre teve muito apoio no Ministério Infantil. Aqui a igreja também ela tem uma visão alinhada com essa de Essa perspectiva. Sim, que ela também investe, na medida do possível, né, na vida das crianças, no Ministério Infantil. Sim. Então, assim, é extremamente importante uma igreja que cuida das crianças, né, que está ali para levar a palavra. E a palavra no Ministério Infantil ela vai ser totalmente adaptada à idade. Sim. Né? Então, não adianta as crianças estarem sempre lá dentro do templo, recebendo a palavra de uma forma que ela não vai entender. E aí vai causar aquele alvoroço, que muitas vezes acontece. Né? E nas salinhas, na verdade, a gente também tem o costume de dizer que nós somos tios e tias, professores, mas, na realidade, nós somos ministros do Evangelho na vida das crianças. Sim. A gente está ali para levar o Evangelho com seriedade. Sim. A gente tem que estar ali preparado para levar o Evangelho para as crianças, porque o Ministério Infantil não é brincadeira. Né? Sim. E aí a gente tem que estar ali preparado para ministrar na vida das crianças. Por isso também que é muito importante que as igrejas invistam também na capacitação dos professores, né? Dos tios e tias, porque nós somos ministros carinhosamente chamados de tios e tias. De salinha. Sim, mas eu achei muito interessante que você mencionou isso, que a gente precisa realmente oferecer o nosso melhor para as crianças e também sobre essa questão de adaptar, porque o Ministério Infantil, ele não é para ser um lugar onde se coloca as crianças para elas não atrapalharem o culto. Sim. O Ministério Infantil não é para ser uma recreação para as crianças terem o que fazer durante o culto. O Ministério Infantil é um lugar onde as crianças estão recebendo a palavra do Senhor. A gente sabe que as crianças, elas têm sim... elas absorvem, elas enxergam o mundo de uma maneira mais lúdica, elas precisam que se envolva, assim, as emoções dela, que elas estejam ali de uma maneira muito mais ativa, participativa, cooperativa, que envolve muito mais os sentidos dela do que um adulto. O adulto ele já é mais independente, ele já consegue fazer ali suas próprias escolhas de estar naquele lugar e observar, prestar atenção, enfim. E a criança ela precisa de outros recursos, ela precisa dos recursos visuais, dos recursos audiovisuais que chamem a atenção dela, para que ela também receba. E aí a gente usa o Ministério Infantil como uma estratégia de alcançar as crianças. Leva uma mensagem de maneira que ela consiga visualizar, de que ela consiga compreender dentro das suas capacidades o Evangelho, porque o Evangelho não é para os adultos. O Evangelho é para aqueles que são filhos de Deus, e criança também é filho de Deus. A criança tanto precisa aprender do Evangelho, que é como você falou, quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira. Por que fazer essa criança perder toda a sua infância, que ela poderia estar conhecendo do Senhor, porque as crianças precisam de Deus. Elas precisam desde que elas tiverem a oportunidade de saber que existe um Deus, que é Pai, um Deus que ama, um Deus que responde às orações. Elas precisam conhecer Jesus desde criança. Quando a gente alcança as crianças, a gente alcança a vida inteira. E isso, por que a gente deixaria as crianças perderem tempo, não conhecendo a Deus, porque a gente não quer adaptar a forma de comunicar o Evangelho para elas. Aí a gente perde, às vezes, até uma vida inteira. Por não conhecer Jesus na infância, quem garante que na sua vida adulta ela vai caminhar nos caminhos do Senhor? Então, investir no Ministério Infantil é você investir na igreja como um todo. É você investir no hoje. A criança precisa de Jesus hoje. E a gente precisa entender, quem não tem essa visão, precisa entender que é mais do que brincar com as crianças. Não é somente isso. Tem que ter um momento de brincadeira, assim, para envolver as emoções, para a criança estar ali num momento onde ela está com pessoas que ela gosta também, mas precisa ter uma visão estratégica de como se leva o Evangelho. Aquilo ali não é feito de maneira à toa, mas é feito de maneira intencional e de maneira cheia de propósito para alcançar aquela vida, que é uma vida que precisa de Jesus e que alcança outras pessoas, que alcança a sua casa, porque ela chega falando, mãe, hoje eu entendi isso aqui na salinha, pai, você sabia que não sei o quê? Aí chama o colega, vem outra pessoa junto, enfim. Inclusive, já teve histórias do Ministério Infantil de crianças ganharem os pais para Cristo, não foi? E é isso, assim, é que nem você estava dizendo. O Ministério Infantil, ele traz a palavra com uma roupagem, digamos assim, diferente para as crianças, para que ela entenda. Do mesmo jeito com um adolescente, a gente traz uma ministração de uma forma diferente. Do mesmo jeito de você falar com uma pessoa mais culta com uma pessoa menos culta. Você traz... vai ter que adaptar vai estar adaptando para aquela pessoa que você está ministrando a palavra. Bem assim também com as crianças. A gente traz de uma maneira diferente. Eu já tinha uma certa visão do Ministério Infantil, da importância dele, só que eu aprimorei ainda mais essa visão a partir do momento que eu comecei a participar.
comecei a dar aula, comecei a lá conversar com as crianças. E isso, assim, foi, rapaz, é diferente, é algo, assim, não é algo inexplicável, assim, que a gente passa para eles vêm com as ideias dele também, acaba como que a gente vira, aprende, né? vira uma ministração dupla. A gente ministra para eles, ele ministra pra gente. E é ministrado E já fica o também. convite aí, para quem quiser participar do Ministério Infantil, se tornar um tio e uma tia. Pode Vem. ver, viu? E antes de eu vir pra cá, eu tava pensando, eu disse, meu Deus, a gente vai lá, eu vou lá gravar o podcast e só tem tios e tias. Então, estamos em 5 É aqui. verdade. Os 5 são Servindo no voluntários. ministério. Voluntários Isso aí. do Ministério Infantil. E é muito bom. Glória a Deus por isso. E é isso, assim, a gente traz o evangelho para eles de uma maneira diferente. Acaba que a gente também é ministrado na produção dos... Sim, como a gente aprende enquanto a gente está preparando enquanto tá preparando, porque a gente administração pra eles, né? vai vendo, vai trazendo algo algo mais concreto não, pra gente. Ah, vou falar sobre isso, aí vou fazer aqui algo diferente, aí vai estudar como era o coisa para poder ministrar, para poder fazer mesmo algo lúdico para eles aprenderem. E, tipo assim, algo diferente. É diferente do que prazeroso, ministrar. né? É muito bom. A gente vê a sinceridade no olhar das crianças. Né? Sim. Por bom e por ruim também. Se você fizer uma aulinha lá, uma administração. É porque que eles são você bem sinceros, né? faz de Se qualquer você. maneira, você vai ver que você não está agradando. Sim, Porque eles são bem sinceros também. Eles perguntam, se você também não estudar a palavra direito, eles perguntam, isso Não vá, aqui, não, como melhor, é? E assim, Hernando Dias Lopes também, a administração que eu vi que ele fala que o Ministério Infantil é um grande campo missionário, estratégico. E que lá a gente vai conseguir, da maneira lúdica, levar a palavra do Senhor, fortalecer a fé e forjar o caráter das crianças em Cristo. Então, de fato, é um verdadeiro campo missionário. De forma estratégica, a gente vai levar a palavra do Senhor. Com responsabilidade. A gente não pode fazer de qualquer maneira. Sim. Né? A própria palavra do Senhor diz que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. E a salinha é obra do Senhor. Perfeito. Ali estão as crianças que estão recebendo a palavra do Senhor, que são filhos do Senhor também. Sim. E que muitas vezes as pessoas não valorizam, os professores não valorizam o Ministério Infantil e acham que o Ministério Infantil é um ministério inferior aos outros ministérios, quando na verdade não é. A gente apenas não está aparecendo. A gente está lá no cantinho da gente, a gente está dentro da sala, lá por detrás das debaixo do malhadas. ZVA. Desse jeito. Mas o trabalho do Ministério Infantil é extremamente importante. Não é porque nós não estamos sendo vistos que a gente não é importante. Sim. Nós somos importantes, sim. Todas as pessoas que trabalham no Ministério Infantil de forma responsável. As pessoas, às vezes, também acham que com criança não vai acontecer alguma coisa, mas vai. Pode acontecer. Pode ter criança endemoniada. A gente pode ter criança com várias situações, né, Thalita? Já, não, sim, E se a gente não tiver preparado e não tiver revestido Sim. ali Sim. para aquela ministração, não vai dar bom. Né? A gente precisa se consagrar antes de ir para a salinha. A gente precisa estudar, a gente precisa se consagrar e a gente precisa levar a sério como se a gente fosse no altar do Senhor, dentro do templo, Sim, para toda a igreja. Para toda a igreja. Então, da mesma forma que a gente está ali, a gente, no altar do Senhor, quem está lá, é a mesma responsabilidade de estar dentro da salinha. Porque se você ensinar uma coisa errada ali para a criança, ela vai espalhar a coisa errada. Porque a criança, ela se espelha muito na gente. Se a tia fala, é verdade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente veste, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Sim. Porque a criança, ela aprende muito pelo exemplo. Exato. Sim. Observando a gente que está ali ministrando para eles. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, E não só na salinha, mas fora dela também. fora também. Quando a gente encontra na salinha, aí a gente está todo vestido, todo bonitinho, com a calça comprida, a blusa do ministério, aí vai na rua, com um short bem, um palmo, e encontra uma criança. Tia! Ela vai achar o quê? Você abraça tudo, ela vai ver você daquela forma e ela vai achar que ela pode ser vestida daquela forma. Sim. Sim. Não tem como você Eu já criar vi uma diferente, né? história que eu não sei se é verídica, mas que uma criança via a tia sempre na igreja de uma forma, e quando viu na rua, a tia estava tão diferente que ela foi perguntar à mãe Se era Se se era ali a tia. era a tia da salinha dela. Era a tia dela da salinha. Então, como é importante a gente ter os mesmos cuidados dentro Sim. E fora. e fora da igreja, né? Perfeito. Porque a gente é exemplo.
principalmente para as crianças. Sim. Sim. Entender a responsabilidade e a importância do Ministério Infantil, assim, a gente pode pensar, Ministério Infantil, tá lá com as crianças, mas é muito mais profundo, como a gente já veio falando sobre isso aqui. Sim. E, infelizmente, muitas pessoas têm a visão de que o Ministério Infantil é só lugar de recreação das crianças. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas se você pudesse responder essa visão, Sim. o que você diria? A gente precisa entender que o Ministério Infantil, ele não é entretenimento, ele é formação espiritual. E muitas vezes, infelizmente, os próprios professores têm essa visão errada. Infelizmente, as pessoas que estão ali para ensinar, para passar para as outras pessoas, para se fazer entender, às vezes nem eles mesmos entendem qual é a visão do Ministério, qual é a missão do Ministério. E a gente tem todo o Ministério Infantil, que ele está bem articulado, bem organizado, ele precisa ter a visão e a missão. Porque se cada professor, cada ministro de criança que for lá e pegar, se ele só ler a visão e a missão do Ministério Infantil, ele vai entender, de fato, o que é que tem que ser feito. E vai ver que não é simplesmente para a gente estar cuidando, para a gente ser babá e estar ali, porque, inclusive, tem muitos ministérios que fazem até as divulgações dizendo, não somos babás, somos ministros do Evangelho. Eu já vi várias vezes isso. Porque é uma cultura que ainda é muito forte dentro das igrejas. Sim. Tem pais que não estão preocupados se a criança vai aprender ou não. O que importa é que não vai me perturbar dentro do culto. E é uma grande dificuldade que muitas vezes o Ministério Infantil tem, por exemplo, a gente está com a escala feita e ocorre algum imprevisto e o professor do dia não vem. E aí as crianças daquela determinada salinha a gente não consegue substituir e vai ter que ficar no templo com os pais. É uma grande dificuldade que a gente tem, e não digo só aqui, mas em todo canto que eu vou, que eu escuto, que eu assisto, sempre tem essa grande dificuldade, que os pais, eles não conseguem ficar com seus filhos. Eu não sei dizer direito, mas assim, existe essa resistência de ficar no templo, porque não vai conseguir, porque a criança não consegue, mas consegue. Consegue. Se você começar a ensinar o seu filho de pequeno, que ali é um lugar de respeito, de reverência, Perfeito. que a gente vai estar ali. Como eu falei antes, a criança ela é muito ensinada pelo exemplo. Então, se você está ali com a criança, com o seu filho do lado, adorando ao Senhor, levantando seu braço, dando glória a Deus e aleluia, seu filho vai reproduzir aquilo. Ainda que no momento ele não entenda o que de fato é, mas ele vai reproduzir aquilo. E quando for tendo mais entendimento da palavra, né? Se for tão pequenininho, não vai entender, mas se for maiorzinho, já vai entender. Sim. Mas muitas vezes não há essa preocupação da criança entender, mas de que seja, que não faça zoada no culto, que não possa incomodar, que tem barulho, quando, na verdade, o entendimento que tem que ter é outro. É que o Ministério Infantil é formação espiritual. Sim. A mesma palavra que você vai estar recebendo no templo, da mesma forma a criança vai estar recebendo na salinha. Sim. Sim. E sobre essa questão que você falou, que de pai não conseguir ficar... não consigo ficar com minha criança dentro do templo. É que nem a gente falou no começo, as crianças são muito pelo exemplo. Se você é um pai que fica entrando e saindo, vai e vem, prefere ficar com a criança lá fora conversando do que estar dentro do culto assistindo, então a criança vai por esse exemplo. Sim. Se você está lá fora, se meu pai está aqui fora conversando, eu também vai ficar aqui brincando. Vai ficar brincando lá. Agora, se você fica lá sentado e fala, você vai ficar aqui sentado, e aí vai aqui sentado, assim, também o culto. Aí a criança vai obedecer, porque você é a voz de autoridade para a criança. Sim. Então, você vai ficar lá sentada, assistindo o culto. Pode fazer um birro no começo? Pode. Mas depois de um tempo vai entendendo. Vai entendendo que ali é um canto que tem que ficar. Eu digo isso por conta do meu filho. Meu filho, eu vejo ele muito seguindo o meu exemplo. Por exemplo, a gente vai almoçar. Se eu esqueço de orar, ele já sabe que tem hora antes da refeição. Então ele vai, papai, tem que orar, papai. Aí ele vai e ora. Teve um exemplo que eu já falei em outro podcast, que foi no Congresso Infantil, eu acho.
que a gente tava recebendo as coroas, a gente se abaixou lá para receber as coroas, Sim. o menino foi e colocou a coroa na minha cabeça. Aí quando ele foi receber a coroa dele, ele viu e fez a mesma coisa, foi se abaixar para receber a coroa também. Então é isso, se você dá o exemplo de ficar no culto, de assistir o culto, ou então da importância de estar na salinha, porque tem muita criança também que não gosta, eu vou ficar na salinha não, eu prefiro ficar aqui fora brincando. Por quê? Porque deixa o menino lá fora brincando. Então a gente tem que ter essa importância do exemplo e do propósito, que é a salinha, e ele tá sentado entendendo o caminho certo que tem que fazer, né? A palavra que tem que ouvir, por mais que não seja na linguagem dele, mas ele vai aprender a questão do respeito. Sim, que tem que ter, da reverência, eu tava procurando essa palavra, fugiu. Do respeito que tem que ter ali, naquele momento, e com o que está acontecendo. E outra coisa importante para falar também é que nós não somos os primeiros responsáveis pela formação espiritual das crianças. Sim. Nós somos auxiliadores. Sim. Nós, A os tios, né? responsabilidade, sim, nós os tios. A responsabilidade é dos pais. E a gente não pode tirar dos pais essa responsabilidade. Sim. Eles têm. E assim, infelizmente, a gente está numa época em que os pais querem terceirizar tudo. Tudo, Sim. sim. Não só Então, a educação a- espiritual, mas tudo. Tudo. Então, a escola, em casa, eu não tenho paciência para estudar com meu filho. Tem que ser na escola, se vir na escola. bota Educação banca. na escola. E não é. Nós, pais, somos os primeiros responsáveis pela educação dos nossos Sim. filhos. Sim. E a gente precisa entender isso. A partir se todas as pessoas pensassem dessa forma, seria tudo muito diferente. Mas não, as pessoas hoje... É um ativismo, uma correria que não tem tempo para nada, não tem paciência, não tem nada. Sim. E aí acaba que tudo passa a ser terceirizado. Aí nós, em contrapartida, os tios que estão ali para ministrar na vida das crianças, também precisamos estar preparados, porque talvez venha uma criança para cá, que os pais sejam desse jeito, e aí vai vir para essa linha, e você, vou passar a linha hoje brincar, os que não têm entendimento. Uhum. E aí essa criança talvez venha com uma dificuldade muito grande, venha com uma depressão, e você não está sensível Sim. a ver o que está acontecendo com as suas crianças que você está ali, né, ministrando, porque você está só querendo brincar, ou não se preparou, ou não se consagrou. E aí pode ser que venha uma criança que não recebe a palavra do Senhor em casa, e talvez seja aquela única oportunidade que ela vai ter de receber a palavra do Senhor. E a gente não se preparou, e a gente não fez. Uhum. E aí a gente deixou passar essa oportunidade na vida das crianças, Sim. Sim. de levar o evangelho, de levar uma palavra, de levar uma cura. Às vezes só um abraço, só você observar a criança Sim. e ver que a criança e você abraçar a criança. Sim. Muitas vezes é só isso. Sim, é verdade. Enquanto eu tava falando, eu tava pensando justamente isso. Nas vezes que eu fui dar aula na salinha, tinha ali uma criança tristinha, fazendo isso, eu chegava, ô Diego, você tá bonita hoje, você veio arrumada, tá não sei o que, a pessoa já mudava o semblante, a criança, né, já mudava o semblante, já começava a sorrir. E às vezes existe, assim, a gente sabe que cada lar é um lar, mas existem crianças que não recebem um elogio em casa, Sim. às vezes não tem a atenção do pai, o pai fica na correria do dia a dia e não dá atenção. E essa atenção na salinha ali faz a diferença na Sim. vida dela. Fala, eita. Não é uma mensagem aquele- direta do evangelho, mas é a expressão do amor de Deus também. Sim. Aquele tio é diferente ali, deixa eu ver lá o que ele tem para dizer. Aí acaba que ela presta mais atenção no que a gente tá falando. Fora também que eu tava aqui pensando, né? Lembrando, tem alguns momentos que a gente tá andando, acho que foi semana passada, foi semana retrasada, eu tava andando, do nada veio uma criança correndo e veio me dar um abraço. Eu falei, gente, do nada. Mas é porque, assim, elas criam aquele certo vínculo, né? Um carinho, um né? carinho a mais. E, às vezes, isso acaba ministrando também na gente, né? Ter um amor que a criança tem para passar para os outros. E eu falei, Amor rapaz, puro, é diferente. Você ser tio da salinha é diferente. É isso aí. Só voltando rapidinho para a questão de crianças dentro do culto, que a gente passou por algo recentemente no congresso de adolescentes, que é muito barulho, muita coisa. Maria, mãe de Samuel, esposa de Pedro, filho de Pedro. A gente foi assistir o culto junto. E aí Maria levou Samuel, a gente sentou lá na frente e Samuel assistiu o culto inteiro no colo de Maria. Samuel tem 2 anos. Então, uma criança de 2 anos, ela não vai se concentrar por muito tempo na mesma coisa, é normal. Mas ele ficou o tempo todo sentado no colo dela. Às vezes ele brincava com a gente, ele não ficou no celular. Ele brincava com a gente um pouquinho, mas prestou atenção. E no final,
Ele ainda foi louvar com a gente. E era até engraçado. Ele lá... E pra mostrar que... Porque Samuel é muito agitado, tá? E Pedro, pra comprovar, né? Pedro O pai. Provavelmente também. Samuel é muito agitado. Ele gosta muito de brincar, ele tá sempre ativo. E ele ficou assistindo o culto. Então, pra mostrar que é possível, sim, você conseguir colocar o seu filho pra ficar sentado do seu lado. Sim. Enquanto o culto tá acontecendo. Mesmo que seja com brinquedinho, porque eu já vi algumas vezes Maria colocando brinquedinho pra Samuel ficar brincando. Ou até quieto no colo. Ele ficou e ele assistiu o culto e ele ficou lá e louvou no final. Então, tipo... Dá, gente. É possível. É possível. Eu fico me lembrando logo no início, quando Clara era pequenininha, que eu ia pra missa. Lá na igreja católica não existe salinha. Sim. E Clara assistia. E a missa é muito mais calma, muito mais assim, né? Mais linear, É. no sentido assim, de emoção. Assim, mais, digamos, na é mais linguagem das difícil de crianças, é prender mais chata do que... É mais difícil de prender a atenção. Valeu, Pedro. Pedro, é mais difícil de prender a atenção. Assim, né? As emoções são lineares. E aí, para segurar a criança num lugar que é mais calmo, às vezes realmente a criança tem mais dificuldade, exatamente porque é mais energia, tudo. Mas ela assistia todas as missas do meu lado. Eu não tenho filhos, mas eu fui a criança que cresceu na igreja, né? Nesse dia em específico, todas as crianças estavam lá fora brincando. Maria até comentou, então nem deixei Samuel ir brincar. Ainda bem, Eu, né? não, Maria. Glória a Deus. Ainda bem. Glória a Deus. Mas você tá certa. Porque tava todo mundo lá brincando. Minha mãe não deixava. E ela não deixou. Samuel ficou o tempo todo quietinho. Tipo assim, pra ele não foi perda nenhuma, não foi... Não deu nada errado. Aham. Foi tudo tranquilo. Às E vezes, ele ficou. pode ser necessário você ir um pouquinho lá fora, se a criança chorar, alguma coisa, acalma a criança, volta. Sim. É possível, assim, não tenho filhos, mas eu fui a criança e eu lembro muito bem da minha infância, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ter pais cristãos e eles investiram muito na minha educação espiritual. Então, quando eu estava na igreja, minha mãe não deixava eu ir lá para fora brincar, então eu podia, criança, achar, tipo assim, poxa, minha mãe não deixou eu brincar, mas eu entendi, mesmo criança, eu lembro de entender a importância de estar no culto. E para mim, hoje, eu vejo que fez muita diferença ela não deixar eu brincar lá fora, porque lá fora eu tava só brincando. Lá dentro do culto, às vezes quando não tinha salinha, ou por algum motivo era um culto assim, que não tinha, eu estava ali, às vezes não conseguia manter a concentração o culto inteiro, mas eu aprendi alguma coisa. E a mensagem não estava adaptada para minha linguagem. Alguma coisa. Mas eu aprendi alguma coisa. Porque eu ouvia as pessoas falando de alguma história bíblica, ou então a pessoa estava trazendo algum princípio bíblico, porque Deus, ele cumpre as promessas, então porque Deus responde a oração. Não estava adaptado para minha linguagem, mas alguma coisa, eu não prestava atenção o culto inteiro, mas eu absorvia. Minha mãe deixava um brinquedinho ali, aí às vezes eu brincava um pouco, mas sempre minha mãe me ensinou que o templo era um lugar de reverência, então ela não deixava eu brincar muito alto, ela não deixava eu levar muitos brinquedos, era uma coisa, levava porque ela sabia que a criança tinha uma necessidade diferente. Mas olha só como uma mãe que teve a atenção da educação, tipo assim, não me deixava lá solta, lá fora, me deixava lá dentro. Levava um brinquedo que era uma alternativa se eu não conseguisse manter a atenção, mas estava lá ouvindo. Ela sempre me levava ali na igreja, todas as oportunidades que ela tinha, e nem sempre as coisas estavam adaptadas a mim. Sim. Mas ela não deixava de levar e ela sempre tinha o cuidado de me explicar, a igreja é um lugar de reverência, a gente não faz barulho. Nem chiclete ela deixava mascar. Ela dizia, a igreja não é pra mascar chiclete, não. Ela comia lá fora. E ela sempre Ela tá errada não, viu? Porque quando a gente tá mascando chiclete, a nossa concentração... Tá no chiclete. Fica e aí a gente na presta mais mastigação. atenção. Pois. Aí, enfim, ela tinha esse cuidado. E também eu vejo, assim, hoje eu adulta consigo observar como o ministério na minha infância foi muito importante, porque eu aprendi muito do que eu sei hoje, né, na minha fé cristã, na salinha. Mas eu também consigo observar como fez toda a diferença que minha mãe também tivesse a participação ali, meu pai também, de me ensinar fora da Sim, salinha. extremamente Eles importante. compravam os livros bíblicos para eu poder ler, então eu tinha conhecimento em casa e eu agregava com o que eu aprendia ali. E ali na salinha era um espaço onde eu também podia compartilhar coisas que eu tinha aprendido fora da salinha com meus colegas, com os Sim. professores. E aí a importância de estar preparado, porque eu fazia perguntas, às vezes difíceis, que as crianças estavam vendo um assunto pela primeira vez. Eu já tinha visto, aí eu lembro que de vez em quando eu fazia umas perguntas que eu só queria saber. Mas aí eu lembro que de alguns professores ficavam tipo assim... Oi? A gente vai ver isso semana que vem. Ou então, não, pergunta ao pastor. Ou então, não, veja bem. Umas perguntas assim pra frente da idade, eles ficavam, não, peraí ainda, vamos lá. E tentavam me explicar, enfim, eu lembro assim. Mas enfim, o grande ponto faz muita diferença em todos os âmbitos que os pais estejam ali participando da educação, da criação dos filhos. Ativamente. Dá trabalho? Dá.
Porque é uma criança que está aprendendo. A criança acabou de chegar no mundo, ela está vendo tudo Informação, pela né? primeira vez. Ela precisa de alguém que transmita o conhecimento que já tem para ela. A gente precisa ter esse trabalho com as crianças, mas é essencial, porque assim como alguém um dia investiu na nossa educação, alguém passou uma orientação para a gente, alguém nos ensinou alguma coisa, que a gente faz com as crianças de hoje. Hoje Sim. a gente vive num mundo muito acelerado, muito agitado, ninguém tem paciência para nada, mas a gente precisa ter esse tempo de dedicar atenção às crianças, sim, porque elas precisam do melhor de nós, em todas as áreas. As crianças precisam do nosso melhor, seja da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso amor, mas a gente precisa fazer esse esforço extra pelas crianças, porque elas precisam de quem esteja ali por elas. E se a gente não ensinar de criança, se a gente não ensinar a criança a ter reverência, nós vamos ter uma igreja Com pessoas sem reverência. sem ser saudável. Sim. Por quê? Porque elas não vão ter reverência pelo Senhor, não vão ter reverência pelo culto, não vão ter reverência pelo Sim. pastor, não vai ter reverência. Se desde criança você é ensinado pela atitude dos pais que você pode fazer qualquer coisa, que você Pode pode sair no sair meio do qualquer culto pra hora, beber água, pode que você brincar, pode cansou, vai fazer ficar, outra tem coisa, sim. a hora do recreio, na hora do ofertório. Se você é ensinado isso, você vai crescer um adulto dessa maneira. Sim. Então, vai ser a criança que é a criança do agora, vai aprender isso, e a criança que é a criança, a igreja do agora vai aprender isso, e lá na frente, que ela vai ser a criança lá do futuro, vai permanecer da mesma maneira. Sim. Né? Então, é muito importante esse cuidado dos pais. As crianças Essa estão educação aprendendo o dos tempo pais. inteiro, Sim. principalmente com o exemplo. Então, a gente precisa ser intencional no que é feito com as crianças, sendo pai, professor, enfim. O tempo inteiro, a gente precisa ser intencional com as crianças, não Sim. deixar as crianças... Porque elas estão o tempo inteiro observando e aprendendo. Então, a gente precisa ser exemplo e a gente precisa também ser fonte de orientação. Orientar, porque a criança precisa aprender. E aí, é como você falou, se você não ensina agora, depois por que ela vai levar o culto a sério? Sendo que desde criança ela achou normal você Sim. sair no meio do culto e beber água, fazer outra coisa, passear. E a gente vai ter uma igreja bagunçada. Então, a gente precisa ser intencional com as crianças. É isso aí. Exatamente. E de tudo que foi falado, né, a importância é isso, da gente ter, conhecer a palavra, passar para os nossos filhos e ensinar o caminho que eles devem andar. Provérbios. Provérbio. Eu lembro que eu estava no resort, eu tirei uma foto com o Samuel desse tamanho, pequenininho. Aí eu botei essa frase lá. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E a responsabilidade realmente é dos pais. Os outros são agregados, recursos que a gente usa. Não, e é uma coisa que muita gente fala, e eu vou falar de novo, não é ensine o caminho. Não é você, é ali, viu o caminho, vá. Não, é ensine no caminho. Então, você vai... Ensina a com criança seu filho no caminho que deve andar. ensinar. Arrasou. É aquela história, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não faça isso. Faça o que eu faço. Seja exemplo. Isso aí. Ô André, assim, a gente tá falando de uma caminhada com Deus de vários anos e muitas experiências. Mas tem alguma experiência, assim, marcante que você teve na caminhada com Deus que você pode compartilhar aqui com a gente? Algumas. Na minha caminhada com o Senhor, quando eu aceitei a liderança, a gente sabe que não é fácil. Você é líder também. E você sabe que a liderança não é fácil. Então, no meu primeiro ano da liderança, eu tive algumas coisas que me deixaram triste nesse primeiro ano da liderança. E eu estava 100% convicta que no final do ano, isso aconteceu mais ou menos em setembro, por ali, eu tinha certeza que eu só ia terminar o ano, que eu não ia sair no meio do percurso para não ser feio. E aí, em dezembro, acabou o ano, Tchau. liderança entregue. E quando foi no final do ano, eu marquei um gabinete com o pastor, fui lá, pastor Sidney, vim entregar, chorei, e não consegui entregar a liderança. O Senhor não permitiu. Eu sabia que não era para entregar, mas eu estava com tanta mágoa que eu não queria saber o que era o certo ou o que era o errado. Eu queria era sair do problema. E aí fui, só que eu não consegui de forma nenhuma entregar a liderança. E aí o pastor olhou para mim e fez: filha, foi o Senhor que lhe deu, só Ele vai tirar. Chorei e fui para minha casa. Em janeiro, ainda estava com o sentimento de que não vou assumir, não vou voltar em fevereiro. Normalmente volto em fevereiro, né? Eu não vou. E aí orei, o Senhor, você vai. Aí começou a guerra, né, Bel? Uma guerra que a gente tem de vez em quando com o Senhor. E aí, dia 2 de fevereiro, eu entendi que o Senhor estava mandando eu ficar pronta, eu vou ficar mais um ano. E no dia 2 de fevereiro, a gente fez, pela primeira vez, a gente foi para o altar
para fazer a apresentação do Ministério Infantil, para tentar passar para a igreja essa visão que a gente falou tanto agora, né? De que nós não somos babás, então a gente levou a missão, a visão, fez toda a apresentação. E enquanto eu estava convicta de que eu ia entregar a liderança, Deus estava, meu Deus, e o Satanás, uhul, ótimo, perfeito, porque o plano do Senhor não era esse, né? E eu, naquele momento, estava desobedecendo. Sim. E aí, quando eu resolvi, não, de fato, eu vou assumir, foi quando a gente foi para o altar. E ali no altar eu firmei com o Senhor o compromisso de que eu ia ser obediente e que eu ia seguir. Mais 1 ano só. E já vão os 7. E aí, eu fazia um tratamento em Recife, que eu ia de 6 meses fazer esse tratamento. E a minha viagem era no dia 3 de fevereiro. E aí, quando a gente saiu, foi viajar, então a gente saiu de casa, eram as 7 horas, 7 e pouca. E do momento que a gente saiu de casa até o momento que eu vou chegar já, a gente, o tempo todo, estava eu, minha mãe e uma amiga dela na viagem, indo para Recife. E a gente o tempo todo vinha louvando, nem minha mãe, nem ela são evangélicas, mas são católicas, assim, que são ativas na igreja. A gente vinha contando... Praticantes que praticantes, chamam, né? E aí a gente vinha falando do Senhor, vinha falando... Nesse dia, Fátima tinha levado um pão diário, apesar dela não ser evangélica, ela tinha um pão diário da igreja. E aí ela leu lá a mensagem do dia e falava de um rapaz que era cristão, que não era cristão, era depressivo. E ele se converteu, foi para a igreja, através do louvor, ele foi curado. Né? Claro, do louvor e do Senhor, né? Mas, assim, do louvor. E essa história é muito semelhante à de Sandro. E aí, o tempo todo que a gente estava nesse percurso, eu estava contando a história de Sandro, a gente tem um costume lá em casa, toda vez que a gente vai viajar, a gente ora. Quando passa ali da ponte metálica, que o trânsito fica mais calmo, né? A gente ora para que Deus abençoe a viagem, guarde a saída, guarde a entrada. E nesse dia eu pedi ao Senhor que a gente fosse em paz e voltasse em paz. E aí a gente seguindo viagem. Quando chegou ali, antes de Delmiro, daqui para Delmiro dá meia hora? Dá não, né? Acho que dá, né? Pertinho. Por aí. E aí daqui para Delmiro, não cheguei nem em Delmiro, na metade do caminho, vi uma fila imensa de caminhão. E aí nesse percurso, eu ultrapassei uma vez um ônibus, ultrapassei o segundo, eu esperei um pouquinho. Quando eu ultrapassei o terceiro, que eu voltei para a minha faixa, eu não sei o que aconteceu, até hoje, se você me perguntar, não sei dizer o que aconteceu. Ou o caminhão, que caminhão? Ou o ônibus bateu, ou vinha algum carro ultrapassando junto. Eu não sei explicar. O que eu sei é que a gente rodou na pista e tinha um barranco e a gente desceu o barranco e capotou o carro. E meu Deus. Foi uma situação assim que é muito rápida. Quando você vê, já aconteceu. Meu pai. Quando eu vi, eu já estava de cabeça para baixo, porque o carro ficou com as rodas para cima. Perguntei se a manhã estava bem, perguntei se Fátima estava bem, estava todo mundo bem. Eu estava bem, né? E aí o carro não abria as portas, e aí desceu gente para ajudar, quebrou o vidro, a gente saiu pelas janelas. E o carro, a mala abriu, tudo que eu tinha dentro da mala voou. Manhã tinha feito um bolo, o bolo voou, se espedaçou todo. O notebook de manhã que estava dentro do carro voou longe, que só ficou a lembrança. As malas voaram, teve mala que se abriu, enfim, foi uma verdadeira... Caramba! Confusão. O carro deu PT, né? E a gente não teve nada, graças a Deus, mas antes de verem o que tinha acontecido com a gente, o que contam é que a gente rodou 3 vezes, que eu não sei, e desceu a ribanceira. Aí, quando viram o acidente, chamaram o SAMU. E aí, como Manhã e Fátima se assustaram muito com o acidente, né? Elas ficaram com a pressão subiu. Aí o SAMU estava lá, aproveitou, levou para Delmiro para medicar lá no hospital. E eu fiquei, porque já tinham pego meu celular, tinham achado lá o número de Sandra, tinham ligado e ele estava indo para resolver, né? Para buscar a gente também. E aí a gente, quando eu já estava lá em cima, aí passou uma moça. Ela estava vindo de Delmiro para aqui, para Paulo Afonso. E ela parou a moto,
Aí disse, moça, isso já tinha, a maioria das pessoas tinha ido embora. Aí ela disse, moça, sobreviveu alguém desse acidente? Aí eu disse, sim, sobrevivemos. Ela, você estava nesse carro? Eu estava. Ela, e você estava o quê? Você estava dirigindo. Ela disse, não. Olha, na hora que o carro que aconteceu o acidente, eu passei na mesma hora que estava tendo o acidente. Só que eu não podia parar porque eu tinha um compromisso em Delmira e não podia me atrasar de forma nenhuma. Mas eu tinha certeza que tinha todo mundo morrido no acidente. Meu Deus. E aí, lá vou eu chorar. E aí eu tenho certeza que o Senhor escutou a minha oração. Que eu pedi que a gente fosse em paz e voltasse em paz. Porque o carro ficou, aquele ditado, né? Vão-se os anéis Ficam e seus ficam seus dedos. dedos. O carro foi, as coisas todas foram. Quebrou coisa se perdeu, tem coisa que a gente não achou. Mas a gente foi em paz e voltou em paz. Até na hora tem hora que eu vou contar isso, me acabo de rir. Na hora do acidente, eu não sabia onde eu estava. O carro gira. Eu sei que depois eu comecei a sentir o balançar do carro, provavelmente foi na hora que a gente estava descendo. Aí eu, mãe, o que foi isso que aconteceu? E mãe, 500 vezes mais calma que eu. Não sei, minha filha. Aí o cara lá... Até nesse momento, é a paz que excede todo entendimento. Então, Meu pai do céu. fomos, saímos. E aí, quando... Porque numa situação normal, a pessoa ia começar, sei lá, gritar, se desesperar, Não né? teve um grito dentro do carro. Um grito na hora do acidente. Meu Deus do céu. Nada. Só eu que perguntei isso. Mas Enquanto o que é que está acontecendo? O que aconteceu? Alguma coisa assim. Meu E Deus. o Senhor escutou a nossa oração. A gente foi com o carro, voltou sem carro, voltou sem um monte de coisa. Mas voltou em paz. Mas voltou em paz, voltou com vida. E assim, eu já escutei uma frase que diz assim, quando a gente se torna precioso para o Senhor, a gente se torna importante para Satanás. Então, quando eu fui no altar no dia anterior e firmei o compromisso com o Senhor, Uau. que eu estaria, sim, sendo obediente, aí inverteu a situação. Deus se alegrou comigo e Satanás foi Ficou que começou, furioso. que se enfureceu. E aí eu lembro que na época, eu separei até aqui para ler esse versículo, lá em Jó, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto eles têm está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu lembro que na época eu me sentia assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu me senti meio que como Jó. O Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse, que o carro fosse embora, que tocasse nos bens, e só que na gente, ele não permitiu um arranhão. Eu não tive um arranhão, nada. O único arranhão que eu tive foi depois que eu saí, meu brinco, quando eu olhei, eu estava com um brinco e o outro não. Eita, eu perdi meu brinco. Vou ver se eu acho. Quando eu fui coisar na porta, aí como o vidro tinha quebrado, pronto. Aí arranhou meu dedo no vidro, mas no acidente em si, não Caramba. tive um arranhão. Minha mãe não teve um arranhão. Glória a Deus. Não teve, não existiu isso. E quando a gente estava lá, e chegou um senhorzinho. Aí ele disse, moça, o Senhor mandou te dizer, ele não sabia que eu era evangélico nem nada, né? O Senhor mandou te dizer que quando você chegar em sua casa, você vai comprar um bolo e você vai comemorar. Porque hoje foi o seu renascimento. E de fato foi. Não porque não teve nada, não porque a gente saiu ileso do acidente. Mas a partir daquele dia, minha vida se transformou completamente no Senhor. Se transformou assim, que eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom, que eu não mereço. Mas assim, realmente ali foi um renascimento. Eu renasci em Cristo ali. Uau. 3 de fevereiro. Então, eu tenho 2 aniversários, 3 de fevereiro e 3 de março. Uau. Um mês, bem Um certinho. mês, certinho. E aí, Deus, ele não faz as coisas de qualquer maneira. Então, tem aquela historinha que o povo conta, não sei se é verdade, mas que uma jovem ia sair, a gente falou essa história um dia desses.
que uma jovem ia saindo para a festa e a mãe disse, vá com Deus, ela disse, só se ele for na mala, porque o carro já está cheio. E aí teve um acidente, eles faleceram e só a mala ficou intacta. Foi. E na mala tinha uma caixa de ovo e o ovo também estava intacto, né? E quando a gente vai para Recife, quem mora aqui tem apartamento lá e tem filho que mora lá, alguma coisa assim, todo mundo faz a mesma coisa. Já sai daqui com a feira pronta, leva a feira já feita e vai embora. E Fátima tinha levado algumas coisas, a gente estava levando algumas coisas e ela também. O marido dela morava na época lá e ela ficava indo. E nessas coisas que ela levou um tapaué. E aí a gente sabe que mulher não perde tapaué. Claro. Se emprestou, vai atrás. Ei, cadê meu tapaué? Nem que seja daquele de sorvete, mas ela quer de volta. Quer de volta. E aí, quando foi no outro dia, ela foi lá em casa. Aí, quando ela chegou, a manhã saiu para conversar com ela, ela disse, ô Nazaré, sim, nesse tapaué tinha ovos. Uau. E aí ela disse, ô Nazaré, um tapaué meu assim. Eu olhei para ela assim, não, Fátima, pelo amor de Deus, mas tu não veio atrás dos ovos não, né? Não, eu falei dos ovos. Ela disse, não, eu quero saber se o tapaué apareceu por aqui, porque não está nas minhas coisas. Ou se quebrou e ficou por lá, alguém levou. Aí a gente chamou a moça que na época trabalhava lá em casa, auxiliava a gente. E ela disse, não, eu vou buscar. Aí quando ela foi buscar, que ela chegou, estavam todos os ovos dentro da caixa. Uau. Sem nenhum tá quebrado. E ela não estava naquela caixinha que fica os ovos. Sim. Não, ela estava no tapaué, tinha um paninho embaixo e os ovos dentro. E aí, uma vez que eu testemunhei na igreja, a pastora disse, isso foi a assinatura do Senhor, dizendo que estava com você em todo momento. E assim foi. Eu tenho palavras, eu vou começar a chorar também. Não gostei. Tem a história dos ovos do pessoal lá, mas tem uma mais perto, só foi comigo. E assim, foi uma das coisas que aconteceu, né? Que o Senhor, muito forte para mim. O Senhor teve outra situação que foi em relação à vida de Clara, porque na minha gestação, no finalzinho, quase que eu perdi Clara, e aí eu sou asmática, e na época minha asma era muito forte. E aí eu fui para... A médica me encaminhou para ter em Recife, eu fui 15 dias antes. Eu só vou descansar um pouquinho, para quando ela chegar, eu estar um pouquinho descansada. Aí cheguei na terça, ela nasceu na quarta. Uau. Não descansei nem 12 horas. 12 horas, sim. Quanto mais 15 dias. Mas nesse processo, eu teimosa, que só uma mula. Era para eu ficar no hospital, eu não quis, eu vou ficar em casa. Aí o apartamento da gente lá é bem pertinho do hospital que eu ia ter ela. E aí resolvi ir para casa e nesse processo eu quase perdi Clara, porque o líquido amniótico foi todo embora e eu não estava observando, eu não estava sentindo. E aí Deus guardou minha filha nesse momento. Depois teve outro momento que foi quando eu ainda não era cristã, não. Ela estudava no 7, e aí eu tinha saído na quinta-feira e tinha ido tomar uma com o povo e cheguei tarde e não acordei cedo. Quer dizer, eu acordei, mas eu estava tão cansada e tinha que trabalhar também. Aí eu pedi para a mãe deixar ela na escola. E aí, nesse caminho, na época, estavam umas brigas aqui em Paulo Afonso e atira daqui, atira dali. Na hora que a manhã passou, ali na Rua da Feira, estava tendo um supermercado que tinha ali, essas famílias estavam se atritando por lá. E aí teve um tiroteio. E Clara estava sentada no carro e encostada a cabeça assim na porta do carro. E aí, do lado de cá. E aí, quando atiraram lá, o tiro pegou no carro, exatamente onde estava a cabeça de Clara. E o carro entrou, assim, a ferragem, mas a bala não ultrapassou. Então, assim, tem coisas que eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, como eu sou grata ao Senhor. E eu não estava no Evangelho. Não estava, então, assim, eu estava no pecado, no lamaçal do pecado, e mesmo assim o Senhor estava cuidando da minha vida e da vida da minha filha, constantemente. Aí são coisas assim que eu fico, meu Deus, isso é maravilhoso. Glória a Deus. A gente estava falando sobre isso no episódio passado. A bondade de Deus, o amor dele tão grande,
e tão longânimo. Às vezes a gente nem... Misericórdia de Deus. Às vezes a gente nem merece, tá no erro, tá nisso, naquilo, mas mesmo assim ele ama a gente, mas mesmo assim ele cuida da gente como um bom pai que ele é. E dessa forma ele foi mostrando esse amor para você e você foi vendo o quão grande é esse amor, acabou que você se rendeu ao E eu era amor. feito Saulo, viu? Metia a bomba nos Nos evangélicos, nos crentes. Você não é crente, não, você não é evangélico, não. Você é protestante, que você protesta a palavra do Senhor. Eita, como ela era revoltada. Aí era eu e olha, Saulo. Aí depois, Saulo. Por que que você me persegue? Te Virou converta. Paulo e Andréa virou tia Andréa. André, mas assim, são muitas histórias de Deus presente ali, sempre movimentando, e sempre foi muito possível ver, através dessas histórias, o quanto Deus esteve presente ali, trabalhando em você e na sua família. Uhum. E aí teve um congresso muito especial, infantil, que o tema foi sobre perdão, o poder do perdão, 70 vezes 7, e a gente queria também ouvir um pouco da história, que, se você puder compartilhar, sobre o perdão que você vivenciou, que Deus te ensinou, você e sua família. Esse tema desse congresso realmente foi um tema muito forte. E quando o Senhor deu o tema, eu ainda fiquei me questionando, meu Deus, como criança trabalhar esse tema tão forte, como é que a gente vai falar, mas tentando suavizar? E o Senhor, é esse tema, esse tema. E Deus, ele, mais uma vez eu vou dizer, trabalha com seus filhos, cada um de uma maneira específica. Então, como eu sou muito agoniada, ansiosa e quero deixar tudo organizado logo, Deus sempre revela os temas com bastante antecedência. E aí eu fui vivendo algumas coisas sobre o tema, porque para a gente ministrar a gente precisa viver, né, antes. E se não tinha ocasião, não se preocupe que apareceu. Vai aparecer. E Deus trabalha primeiro na gente. Sim. E assim, meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa. Só que meu pai era assim, ele não teve muito o amor dos pais, e acaba que reflete isso, vai passando, né, para os filhos. E pai, uma preocupação, se ele desse as coisas, a parte financeira, suprisse para a gente, então para ele era o maior amor do mundo isso. Uhum. Quando a gente era pequeno, ele sempre foi muito brincalhão, participativo, então pegava a gente. Todos os amigos da gente amavam o Painho, porque o Painho era aquele que se vestia de Rambo, que amarrava as cores nas canelas, botava a gente dentro da mala do carro, ia lá para a usina, todo mundo com a varinha puxando do lado de fora, passava no túnel ali da usina, e ele buzinando, ele sempre foi esse paizão, assim. Só que o outro lado de Painho era na prostituição, em relação à minha mãe, né? Muita traição teve. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo e fui criando uma revolta com ele. Porque eu via tudo que minha mãe fazia e meu pai lá, na traição, né? E eu comecei a tomar as dores da minha mãe, porque a gente nem sempre a gente vai conseguir separar meu pai do esposo, do marido. É difícil você fazer essa separação. Sim. E aí eu comecei a tomar as dores de manhã e comecei a me revoltar com ele. E eu sou igual a ele, aí. Briguenta. E aí eu respondia, e ele falava, eu falava de novo, e a gente nunca teve um relacionamento muito bom devido a essa situação, né? E por muitos anos, eu não suportava meu pai. Eu não suportava, eu odiava mesmo meu pai. Eu tratava, eu falava, tratava bem, porque era meio que uma obrigação. Uhum. Mas, assim, foram anos muito difíceis, sabe? E quando a gente morava em Recife, às vezes ele não ia, manhã ia muito lá. Eu morei 8 ou 9 anos lá para estudar, e manhã sempre ia. Mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente, ia quase todo mês. Ia lá e deixava as carnes já cortadas, tudo empacotado, feijão cozido, para a gente facilitar a nossa vida, né? E aí, ele nunca ia. Por quê? Porque quando a mãe saía, ele podia fazer o que ele quisesse sem dar satisfação para ninguém. Então, meio que essa parte dele na prostituição começou a interferir um pouco também na parte de pai. Né? Na formatura do 3º ano minha, ele não foi. Ela foi só, porque aí eram várias histórias que existiam para justificar o não ir. Mas, no fim das contas, era só para ficar livre mesmo. E aí, muitos anos eu fiquei assim, eu vim para a igreja, eu me converti, eu aceitei o Senhor e não perdoava, não conseguia perdoar meu pai. Não conseguia. E eu
falei várias vezes. No primeiro ano da liderança, que eu não conhecia Tato, mas a gente fez uma amizade muito rápido. E eu disse muitas vezes a Tato, eu lembro que eu dizia bem assim, que meu pai podia morrer precisando de mim, o que fosse, e eu não ajudaria ele. Eu sempre falei muito isso, essa besteira. E foram passando o tempo, e aí meu pai foi e teve um filho fora do casamento. E aí, quando eu descobri que ele teve, aí é que foi o fim do mundo mesmo. Quando eu descobri que ele teve, foi na mesma época que eu descobri que eu estava grávida. E eu engravidei antes de casar. E aí, nesse processo, foi aquela bagunça. E ele meio que usou uma chantagem, dizia, não vou brigar com você, mas, olha, eu tenho um filho fora do casamento e tu também não vai dizer mais nada. E ficou aquela situação, sabe? Mas que me incomodava muito. E aí eu tinha raiva dele, tinha raiva da mulher que eu não sei nem quem é, e da criança, que não tinha nada a ver. Mas eu não suportava nenhum dos três. E aí foi passando, e Deus começou a trabalhar isso no meu coração, né? E eu olhava para Eduardo e eu via a personificação do pecado. Então, quando eu olhava para o menino, eu via a traição do pai com minha mãe. E eu não conseguia de jeito nenhum perdoar. Mas Deus faz as coisas de forma tão perfeita, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não entende, mas o pai começou a ter mudanças na personalidade, a gente sem entender muito, até que descobriu que ele estava com Alzheimer. E junto com o Alzheimer, ele teve síndrome de Guillain-Barré. E aí foi um processo bem difícil. Essa síndrome, ela paralisa a musculatura, aí começa nos pés e vai subindo. E se não paralisar, pode vir até o pulmão e a pessoa falece. Uhum. E aí, quando a gente descobriu, foi muito difícil esse processo. E aí, tem hora que eu fico, meu Deus, por que o senhor está permitindo que meu pai fique nessa situação até hoje? Mas em tudo, Deus tem propósito. E meu pai se arrependeu, pediu perdão à minha mãe perdoou, mas eu não conseguia perdoar. Não perdoava de jeito... Quando ele levava Eduardo lá em casa, eu saía, eu não ficava. E era muito difícil para mim. E aí, quando aconteceu a situação da doença dele, tudo que eu disse, que um dia jamais ia ajudar meu pai, o Senhor foi trabalhando perdão no meu coração. E hoje, eu dou minha vida por ele. Eu sou a responsável. Ele teve que ser curatelado, né? Eu sou a curadora dele. Tudo que resolve em casa, seja comprar uma fralda, a qualquer coisa, até que ir lá no home care brigar com o pessoal porque não está fazendo direito, sou eu. Quando várias vezes ele teve uma intercorrência séria, teve uma época que ele teve sepse, e aí a gente ia correndo para Recife de UTI, eu. Então, Deus, às vezes, permite que algumas coisas aconteçam para trabalhar as pessoas. Sim. E eu tenho certeza que isso que aconteceu com o pai, não só em mim, mas nele também. Porque ele, mesmo depois que eu tinha perdoado, que ele ainda estava bem mais consciente, ele sempre achou que a gente nunca tinha perdoado ele. E ele precisou viver a doença para ver que a família tinha perdoado. Ele precisou vivenciar isso, mesmo aí no início do Alzheimer. Ele ficou acamado por causa da síndrome, né? E ele está até hoje, já tem 3 anos e pouco que ele está acamado. Mas quando ele ainda tinha bem mais consciência, Deus permitiu que isso acontecesse, para que ele também entendesse que ele tinha sido perdoado. E assim, a partir do momento que eu liberei o perdão para o meu pai, e que eu me perdoei de muitas coisas também, é outra coisa que o Senhor trabalhou muito assim, na minha vida, porque eu sempre fui difícil de pedir perdão, e de perdoar. Mas o Senhor trabalhou muito na minha vida com essa situação. E hoje eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade, não vou dizer que é a maior facilidade do mundo, mas eu não deixo de pedir perdão
a ninguém por uma coisa que eu fiz, por orgulho. Porque antes eu tinha esse orgulho no coração. E eu pedi muito ao Senhor que tirasse. Porque do mesmo jeito que você erra, que ele errou feio, eu também já errei. Sim. E quantas vezes o Senhor já me perdoou? Quem sou eu para não perdoar? Né? Quem sou eu para não perdoar o meu pai, que tanta coisa fez por mim? Sim. Né? E essa assim, é a grande experiência de perdão que eu tenho em minha vida. Teve outras, mas essa é A principal. a maior. E o perdão é uma coisa tão de Deus mesmo. Porque a gente estava falando, inclusive, no podcast anterior que a gente gravou, sobre o senso humano de justiça. A gente tem um senso de justiça que é muito mais sobre o outro do que sobre nós. A gente olha para as outras pessoas e a gente espera que recaia a justiça sobre elas. A gente, na verdade, quer que às vezes elas sejam até castigadas. A gente quer que as pessoas paguem pelos erros ou quer que as consequências dos erros delas recaiam sobre elas. Só que, na verdade, a gente precisa ter um coração como o de Cristo, que é um coração perdoador. Porque, como você falou, porque se fosse pra gente viver justiça mesmo, e se fosse pra gente viver o que a gente merecia era a morte. Uhum. O que a gente não merecia viver. Sim. Porque nós pecamos e nós nos afastamos de Deus. Mas Deus, com sua misericórdia, Ele nos perdoou sobre os nossos erros, Ele jogou nossos erros no esquecimento e nos deu a chance Sim. de viver uma vida nova. Então, nós precisamos ter esse mesmo olhar de misericórdia sobre os outros. De que as pessoas também merecem que Deus perdoe seus pecados e que elas possam ter a chance de viver uma nova vida. Mas não é tão fácil, porque a gente tem esse nosso senso de justiça que é todo errado, nosso senso de justiça que é todo distorcido e autocentrado. E, na verdade, o que a gente precisa mesmo é entregar nas mãos de Deus o nosso senso de justiça. A gente precisa ter um coração como Deus, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem misericórdia. E nem sempre é fácil, mas quando a gente abre o nosso coração para Deus fazer o que Ele quer, a gente tem a oportunidade de viver coisas que a gente nunca imaginou. Sim. E como é forte o poder do perdão, porque... Menina, que tema você escolheu, né? Foi legal. Mas, assim, durante o ano que a gente estava trabalhando no Ministério Infantil, o tema do poder do perdão, o Senhor me deu a oportunidade de vivenciar o perdão também. E muitas coisas ali... Ano passado, não foi? Sei lá, menina. Acho que que parece já foi 1 milhão de anos, já vivemos tantas coisas depois. Todas as emoções. Foi ano passado. Nem parece. Menina. Mas, enfim. Foi... Assim, eu pude ver muito sobre Deus também nessa questão de vivenciar o perdão, porque a gente não merece. E simplesmente Deus nos perdoou. E a gente precisa ter um coração aberto para que o Senhor nos faça trabalhar o perdão para a gente entender. Porque se Jesus... eu não vou esquecer nunca um momento que fez uma sinapse na minha cabeça, assim, 2 neurônios se juntaram, que já tinha sido uma reflexão que tinha passado pela minha mente, mas eu nunca tinha refletido a fundo sobre ela, que foi o seguinte: Jesus, quando ele foi traído por Judas, ele disse: Judas, meu amigo. Eu pensei, caramba, pouco tempo depois ele seria traído, seria a maior traição da história por Judas, e ia acontecer o maior babado. Jesus já sabia de tudo isso. E ele chamou Jesus de amigo. Judas. Jesus chamou Judas de amigo. Jesus mentiu? Eu me questionei sobre isso. Será que Jesus mentiu sobre isso? Será que Jesus foi falso com Judas? Porque o que estava prestes a acontecer? Mas, na verdade, depois eu entendi que ali, naquele momento, mesmo sabendo que ele seria traído, mesmo sabendo de tudo que viria a acontecer, não mudou o sentimento de Jesus por Judas. Ele ainda sentia Judas como... Ele ainda, tinha Judas como seu amigo. O sentimento de Jesus era verdadeiro. Não mudou. Por o mais fato de ele saber que seria traído não mudou. Por mais que ele soubesse que ia ser traído, ele ainda já tinha perdoado antes mesmo do ato acontecer. Exatamente. Ele já tinha lançado o perdão. Sobre você não pode mudar quem você é pela atitude de ninguém. Sim. Exatamente. Seja você. Sim. Se você... Perdoe. Se é você que tem que perdoar, perdoe. Se foi o outro que errou e não te pediu perdão, vá você e peça perdão. Mas não deixe de ser. Não mude sua essência, seu caráter de Cristo pela atitude de ninguém. Por causa do que fulano fez, eu nunca mais... Não é pra gente fazer assim. É pra gente entregar na mão do Senhor. E eu também pude entender o peso espiritual também do perdão. Sim, enorme. Do quanto a gente pode viver ou não coisas pelo perdão ou pela falta de perdão. Bom. Calma aí, eu sei da nossa hora. Porque o perdão, ele tem um peso espiritual muito forte. E aí, quando eu tava no meu período, mas Deus, coisas e tal,
eu pensei, eu quero resolver logo essa situação. Sabe por quê, Deus? Porque eu sei que se eu não perdoar, vou estar dando uma brecha pra Satanás. Sim. Pra me impedir de viver os planos de Deus pra minha vida. E eu não quero viver esse atraso, nem quero que outra pessoa esteja atrasada por causa Sim, da situação. Vamos resolver porque o perdão ele tem um peso espiritual fortíssimo. Sim, e muita gente adoece porque não conseguiu liberar o perdão, né? E o perdão é como se fosse a falta de perdão, um lixo que você vai tirando do outro e botando em você. Você vai tirando do outro e botando em você. Então o outro vai ficar lá tranquilo porque você está tirando o lixo dele. E você vai apodrecendo. O perdão liberta, porque quando a gente não perdoa, né, a gente fica nessa, a gente acha que por não perdoar tá fazendo mal ao outro. Não. Mas na verdade quem tá se envenenando e sofrendo você. cada dia mais é você. E quando a gente se liberta disso, a gente tem a oportunidade de ter nosso coração renovado. É isso aí. Sim. Amém, Thalita. Amém! Não vou falar mais nada também não nesse podcast, tá vendo? Não, vou lhe perdoar. Vou me censurar. Tá perdoado mesmo. Mas é isso. O nosso bate-papo tá fim. se encaminhando pro fim. Muito bom, muitas conversas. E o tempo passa que a gente nem vê. Já tem 3 horas. eu acho que já tem 1 hora que falaram que tinha batido 1 hora. 1h30. E é isso, gente, assim... Convido pro próximo pra eu contar o resto da parte história. 2. André, parte 2. Mas é isso, assim, a gente foi ricamente abençoado com Amém. tudo isso. Não somente, a gente começou falando sobre salinha, depois emendou sobre perdão, depois falou sobre o cuidado de Deus, muitas Já teve coisas. até a história do ovo no porta-mala. Tá vendo aí? Como Deus é. Muitas coisas foram abordadas aqui, mas muito edificante, todas elas, né? A gente foi muito abençoado, tenho certeza que todo mundo está assistindo foi muito, muito abençoado. Amém. E é isso, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de estar aqui abençoando a gente com esse testemunho maravilhoso, com as palavras que você trouxe para cá. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que com a agradeço. gente. E espero ter outras oportunidades. A porta está aqui aberta para a gente fazer, André, a parte 2. Eu que agradeço. Assim, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Sim. E eu agora estou saindo da liderança do Ministério Infantil. E Deus sabe por que esse podcast foi gravado agora. Sim, sim. Que colocou no coração de vocês para que o momento fosse esse. Deus sabe todas as coisas. E assim, eu sou muito grata ao Senhor por estar aqui e ter a oportunidade de falar do amor dele para as pessoas. Sim. Alcançar pessoas que, como a gente falou na oração, no início, Bel falou, que a gente nem imagina que vai assistir, que vai chegar pessoas que a gente nem conhece muitas vezes, e vai alcançar corações quando a gente fala do testemunho de Deus na nossa vida, das obras do Senhor na nossa vida. Sim. Então, assim, eu Verdade. agradeço ao Senhor e a vocês pela oportunidade. Também quero agradecer a sua vida aqui. Muito obrigado por compartilhar tudo que Deus tem feito, né? Assim, um pedaço, né? De tudo que Deus tem feito em tantas áreas na sua vida. E é como você falou, pessoas vão ser alcançadas. Quem está aqui também, até você mesma, de poder relembrar tudo aquilo que Sim. Deus já fez. E foi uma bênção. Muito Amém. obrigada por tudo que você compartilhou aqui. Que você continue sendo uma bênção e deixando seu coração disponível para o Senhor, por onde você caminhar, para que Amém. Ele possa fazer e cumprir os planos dele em totalidade na sua Amém. vida. E é isso aí. Amém. Agora, aquela pessoa que está ali assistindo e ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, como é que pode isso? Por não favor, pode. por favor. Então, não perde tempo. Você foi abençoado com testemunhos, com palavras e tudo mais. Tá Deixa o like. 1h30 sendo abençoado, rapaz. Chorando, Você quer o que quê? eu nunca chorei na Deixa o vida. like. Inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo com o seu amigo também para ele ser abençoado. Não fica retendo a bênção só para você, não. Você compartilha também para o seu amigo. É isso aí. Tem conteúdo em todas as plataformas pra você ser abençoado e abençoar também. Tem esse episódio aqui, envia esse episódio pra alguém que você acha que vai ser tocado. Se não quiser compartilhar o episódio inteiro, mas com certeza vão ter cortes nas outras redes sociais pra você usar aqueles momentos mais marcantes pra tocar a vida de alguém. Então você nos encontra aqui no YouTube, que eu sei que você já deu like, já se inscreveu e ativou as notificações, porque toda segunda-feira, No seu 19 celular. horas, você sabe que tem episódio novo do Evancast no ar. E você também nos encontra durante o restante da semana onde? No Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes marcantes do episódio pra você. E no Spotify você pode escutar o podcast enquanto dirige, trabalha, limpa a casa, não sei. Mas você pode escutar o podcast também. É isso aí, estamos Estamos em todos os lugares levando conteúdo com propósito. Então é isso aí. Semana que vem a gente se encontra, mesmo horário, mesmo lugar. E até mais, né? Exatamente. É isso aí. Tchau, galera. Valeu. Até semana que vem.